tal. Vocês têm alguma dúvida alguém no online? Não? Nenhuma dúvida? Alguém que está aí no Meet, tem alguma dúvida das atividades da aula passada? Ou da primeira, né? Mas da primeira a gente resolveu isso, né? Se alguém tiver, a gente pode passar uns 5 minutinhos, 5, 10 minutinhos no começo. Mas se ninguém tiver, a gente começa a aula. Acho que vai ter. Deixa eu te perguntar dessa função. Aqui nessas funções anônimas, eu queria saber qual é o jeito que você pensou em resolver ela. Tu sabe dizer qual é a questão exatamente? Que você tem um título, né? Tem funções anônimas. É para você pegar uma array. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar. Funções anônimas, né? Essa função a gente precisava. Sim. Essa aqui, ela. Tu conseguiu fazer? Sim. Assim, parte do. Entendi. A ideia dela era. Eu não sei como ficou claro isso aqui, mas a ideia era pegar a questão anterior e só refazer ela, só que sem precisar escrever essa função POL2, né, que eu escrevi aqui em cima. Então a solução dela é relativamente simples. Eu posso escrever. É que a gente tem. Eu vou mostrar a resposta, porque eu cheguei a fazer a resposta. Posso passar para vocês. Acho que é válido. Tá aqui. Eu reescrevi boa parte da resposta, né? Da última. Só a diferença é que ao invés de eu escrever POL2 aqui, né, embaixo do array, eu passo uma função anônima, que é uma função de seta, né? Que tem basicamente a mesma estrutura dessa aqui. Ele retorna num elevado a 2, né? É basicamente isso que eu queria, sabe? Era só para tu ver que tu não precisava escrever essa POL2 explicitamente. Eu tinha ficado na dúvida como fazer isso só para metade da array. Eu estava fazendo com esse MapRef, eu acho. Entendi. Esse MapRef, eu não pedi para tu. Eu não pedi para escrever uma anônima, né? Não fazia muito sentido fazer uma anônima. Mas tu conseguiu fazer com a metade da array? Sim. Assim, a ideia principal que tu precisava era fazer um for, um while, e ao invés de tu passar. Geralmente a gente passa o tamanho do array, né? A gente faz do início até o fim do array e passa alguma coisa. Tu precisava explicitamente. Tu não podia usar, por exemplo, o for do Python, né? O for x em array. Não podia fazer isso, tinha que fazer o for explícito. Que eu acho que eu mostrei na aula, né? Que é tu declara e tal. Aí tu tinha que passar o tamanho do array dividido por 2, basicamente. E aqui eu faço um for, né? Um chão. Aí, basicamente isso. Deu pra entender? Tá massa, deu pra enrolar os minutinhos, dá pra começar. Eu vou só ligar aqui, tá? Boa tarde. Boa tarde, pessoal também. Começando a aula de hoje, ela é uma aula de formulários e scripting, que é o conteúdo mais. Eu vou ficar olhando para tudo, porque é uma discussão é a aula mais importante até agora, porque as primeiras duas aulas eram muito introdutórias, eram chatas, sinceramente, na minha opinião. Essa aula é bem mais legal. E ela é densa, ela é muito densa. A gente provavelmente não vai terminar ela hoje, a gente provavelmente vai dividir ela em duas. Mas a gente vai até onde der. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver requisitos HTTP, que talvez o pessoal já saiba, talvez não. Quem fez redes
a computação deve saber. Quem não fizer, a gente vai ver aqui agora. A gente vai ver o formulário HTML, que é input, coisa que a gente não viu na aula de HTML e é muito importante, mas a gente vai ver hoje. A gente vai ver eventos, que é programação orientada a eventos, que vai ser muito importante para a gente. Não é muito comum, sinceramente, eu acho que na computação a gente não viu a orientação a eventos, mas em desenvolvimento a eventos precisa. Programação assíncrona tem muito a ver com eventos. A gente vai ver fetch, que é a função de fazer exit do HTTP no JavaScript. DOM-scripting, que é tu modificar o HTML com JavaScript. E a gente vai fazer um exemplo no fim de uma página que usa vários desses conceitos. Mas isso provavelmente vai ficar para a próxima aula, porque, como eu falei, é uma aula bem grande. A gente vai começar primeiro com requisições HTTP. O que são requisições HTTP? HTTP primeiro, eu não coloquei o que é HTTP aqui, mas é um protocolo que a gente pode abstrair, a gente pode ignorar o que é, sinceramente. Vocês precisam saber só o que é uma requisição. Uma requisição é basicamente o seguinte. Geralmente na web a gente tem uma estrutura muito clara de... Tem duas coisas. Tu tem um cliente, que geralmente é o teu computador, é o que a gente está usando aqui, e o pessoal de casa está no computador deles. E tu tem um servidor, que é uma máquina gigantesca, que está em algum lugar do mundo, e ela serve para responder requisições, que é o que a gente está vendo aqui. O que acontece? O cliente, que é o nosso computador, ele pede alguma coisa para o servidor. Ele manda, servidor, eu quero alguma coisa. E esse servidor tem esse recurso que a gente quer, basicamente. O que o servidor faz, ele manda para a gente o recurso. Contanto que ele tenha, né, de fato. E uma requisição HTTP é basicamente uma estrutura para fazer isso. É uma estrutura de... Tu pede alguma coisa, é um protocolo que a gente chama. Talvez nem todo mundo saiba que é um protocolo, mas é o que a gente chama de protocolo. Mas é basicamente isso. É uma mensagem estruturada que a gente manda para o servidor olha essa mensagem e fala, tá, o que essa mensagem significa? Significa que o cara quer alguma coisa. Vou mandar essa coisa para ele, se eu tiver. Por exemplo, aqui a gente tem um HTTP GET que é no sentido de pegar alguma coisa. Então eu estou fazendo uma requisição, por favor, me dê o recurso X. Recurso X podia, por exemplo, ser a nossa página HTML que a gente criou na primeira aula. O que o servidor vai fazer? O servidor está lá no HD dele, em algum lugar, aquela página que a gente criou, e o servidor vai devolver para a gente essa página HTML. É basicamente isso. Então, um exemplo muito básico de requisição HTTP é quando tu digita no teu navegador youtube.com, tu está mandando a requisição lá para o servidor do YouTube, em algum lugar, em São Paulo, seja lá onde for. E o servidor do YouTube vai pegar a página HTML do front dele lá, da página principal, e ele vai mandar para o computador, e o teu navegador vai renderizar aquela página. É basicamente isso. Então, esse HTTP é isso. Não precisa ser só HTML, pode ter imagem, e principalmente JSON, que é um negócio que a gente vai ver nessa aula aqui, para quem não souber. E é isso. Esse HTTP basicamente é isso. A gente precisa entender relativamente bem, mas não tão a fundo assim. A gente não precisa saber um protocolo e tal, a gente não vai chegar a entrar nisso. Certo? Pode clicar aí. Se tiver alguma pergunta, tu depois eu clico, né? Beleza. Eu tava... aqui. Volta aí. Não tem. Volta. Voltar. Foi? Não, peraí. Dificuldades técnicas. O HTTP ele define alguns métodos, certo? Que isso é bom a gente entender, porque isso a gente vai precisar usar. Os métodos são o GET, que é aquele que a gente viu, o HTTP GET, que é pedir um recurso. Então, tu quer uma página HTML, tu manda um GET para o servidor, me dá essa página HTML, certo? Tu tem um POST, que é adicionar um recurso. Por exemplo, em vários sites a gente tem sistema de cadastro de usuários, né? Cadastro de login. Um cadastro, por exemplo, de um usuário, tu escreve lá, meu e-mail é esse, minha senha é essa, tu repete a senha geralmente para confirmar. Quando tu envia aquele formulário, ele geralmente vai fazer um post para o servidor, que é o quê? Adiciona esse usuário que eu te mandei. E se o servidor vê que está tudo certo, ele adiciona o usuário. Punch é atualizar o recurso. Então, se por exemplo tem um formulário lá que tu vai mudar o teu nome, tu entra no teu perfil e tu muda o teu nome de usuário. Geralmente, quando tu enviar esse formulário, tu vai mandar um push para o servidor, falando, esse usuário aqui tem um novo nome, X, e o servidor vai lá e vai atualizar no banco de dados dele o recurso. Delete, é bem óbvio, né? É deletar um recurso. Então, se eu quiser deletar minha conta, eu vou lá no botão de deletar a conta, e o meu navegador vai mandar uma requisição HTTP delete, deleta esse usuário. Basicamente isso. Tem outros métodos, mas os que a gente precisa saber são esses.
APIs. A gente tem esse conceito de APIs, que são um conceito importante, que é basicamente uma forma da gente visualizar o servidor como um serviço, basicamente. Então, APIs são serviços, certo? Que eles têm requisições pré-definidas. Então, por exemplo, quando a gente manda um GET ou um POST para um sistema de cadastro, a gente não está mandando, vou escolher um servidor aleatório e vou mandar um POST de cadastro para esse servidor. Não é isso. A gente sabe que a gente pode mandar esse POST de cadastro porque o servidor tem bem definido. Olha, se tu mandar um POST para cá, eu vou cadastrar o usuário. Eu como servidor, estou te avisando que se tu fizer isso, eu vou fazer isso. Então, a API é basicamente um contrato. Ela é um contrato de, basicamente, tu me faz essa requisição e eu vou fazer essa ação, basicamente. E vou te enviar isso como resposta. Então, a API pode dizer, por exemplo, eu posso ter uma API que no endereço homepage, isso aqui é o endereço, não ficou muito claro, né? Get homepage, get no endereço homepage. Se tu fizer um get para homepage, esse servidor aqui está dizendo para tu, olha, eu vou te enviar um HTML da minha página principal. E tu espera que ele faça isso. E ele vai fazer isso, se ele estiver bem configurado. Agora, esse outro servidor aqui, ele pode fazer diferente. Pode ser que num get user, ele te envie o que a gente chama de JSON, que é um documento de texto, basicamente, só que bem estruturado de uma forma que tu consegue pegar informações dele. A gente vai melhorar um pouquinho mais na frente da aula. Mas não é um HTML, dá para ver que não é um HTML, são informações do usuário. Então a API é basicamente isso, ela te dá informações pré-definidas ali, que tu sabe que tu espera mais ou menos a estrutura dela, e basicamente um contrato. A API é um contrato. A gente vai usar algumas APIs nessa aula hoje, 2 especificamente, e é isso. Formulários HTML, a gente vai ver agora, pode deixar o conceito de requisição um pouquinho de lado agora, porque agora a gente vai voltar para o HTML. No HTML, a gente mostrou vários elementos semânticos, né? Então a gente mostrou parágrafo, a gente mostrou header, a gente mostrou link. Só que a gente tem um dos elementos mais importantes, que é o elemento de entrada, né? Em algoritmos a gente vê muita entrada, não dá para fazer um algoritmo sem entrada, um programa sem entrada, e no HTML não é diferente, a gente tem elementos de entrada, que são importantes. Os dois principais que a gente tem são o botão, que é button, e o input, que é uma entrada, né? Primeiro, o botão. O botão ele renderiza para isso aqui, se tu escreve um botão desse jeito, no teu HTML. Tá com zoom, então ele renderiza um pouco menor. E ele serve geralmente para enviar o formulário. Então, quando tu tem lá o teu cadastro de usuário, tu geralmente tem um botão no fim, que é um cadastrar, né? Um botão cadastrar ou enviar. E ele serve geralmente para isso, mas tu pode fazer um botão customizado, como a gente vai ver provavelmente no exemplo, a gente não vai ver aqui exatamente, nessa aula especificamente, que tu pode adicionar qualquer função no botão. Então a gente vai ver em eventos isso mais especificamente, mas tu pode falar, esse botão aqui vai fazer essa coisa, na verdade, ele não vai enviar um formulário, então tu pode mudar isso. O elemento input é um elemento mais complicado, é o elemento mais complicado que a gente vai ver até agora, porque ele é um elemento diferente do que a gente está acostumado com o que a gente viu até agora. O botão de input ele é o elemento de input ele é um elemento de entrada. Então ele é de entrada realmente para o usuário colocar dados. Mas ele toma várias formas. Então assim, a gente viu, por exemplo, a gente tem o parágrafo, a gente tem o cabeçalho. Cada um desses são elementos diferentes, né? Um é P, um é H1. O input não. O input tem vários inputs diferentes e todos eles são o elemento input. O que diferenciam eles é o atributo type. Por exemplo, a gente tem um input de texto. Aí vamos ver alguns dos types que a gente tem aqui para entender melhor. Um input desse tipo, por exemplo, de texto, ele renderiza para isso aqui, que nesse caso já tá escrito, né? Está escrito escrevendo. E ele é basicamente isso. Ele é um input de texto, o usuário clica nele, ele foca e o usuário digita e aparece na caixa. Agora a gente tem a entrada de número, que dá para ver o type é number. Qual a diferença dele para o de texto? Ele só permite número, se tu tentar digitar letra, ele não vai deixar, só vai poder número. E ele tem aquele que a gente chama de um stepper, né? Que é um botãozinho que tu clica e ele sobe o número, basicamente. Essa
Essa é a diferença principal dele para o de texto, por exemplo. Mas aí a gente tem alguns tipos ainda mais diferentes. Por exemplo, a gente tem um input password. Dá para ver ali, type password. O que ele faz? Mesma coisa do de texto, mas ele deixa o input escondido. Para tu botar a senha e ninguém que está atrás de tu ver, né, o que é a senha. Às vezes vai ser um asterisco, às vezes vai ser uns bolinhos. E é basicamente o password. Tem os mais diferentes ainda. Por exemplo, tem um range, que ele não tem nada a ver mais com os que a gente viu anteriormente. É o mesmo elemento, é o elemento input, só com type range. E ele permite que tu entre um intervalo. Então, por exemplo, tu pode botar de 0 a 1. Tu pode definir isso com mais atributos, eu não coloquei ali para deixar mais limpo. E ele vai renderizar geralmente para um sliderzinho que o usuário pode clicar e arrastar para escolher o intervalo de input dele. Aí a gente tem checkbox, que esse a gente conhece bem, eu acho, a gente vê checkbox em todo lugar. Ele permite uma entrada que é verdadeiro ou falso, basicamente. Ou está ativado ou está desativado. Bem direto ao ponto, esse. Acho que não preciso nem passar muito. A gente tem o tipo radio, que ele é muito parecido com a checkbox, e a gente também está acostumado a ver. A diferença é que tu só pode ativar um desses por vez. Então, tu define um grupo, geralmente, a gente não vai ver isso nessa aula, eu acho, mas a gente pode ver em outro momento, como definir um grupo. E esse grupo, ele é ligado de um jeito que, quando tu clica em um, se eu clicar nesse aqui vai automaticamente desativar e vai ativar esse, certo? O navegador faz isso pra gente. No checkbox, isso não acontece. A gente pode ativar e desativar os dois ao mesmo tempo. Esses são os principais que eu quis mostrar, que são os mais comuns, mas tem muito tipo de input. Tem input de arquivo, que o navegador permite escolher um arquivo. Tem input de imagem, tem input de cor, tem muito tipo de input. Vocês podem ver isso na documentação se vocês pesquisarem MDN, Documentation, JavaScript, vocês vão achar. Eu devia ter passado esse link para vocês. Tem os materiais, para quem dê uma olhada nos materiais escritos que a gente manda, tem lá. Mas eu posso mostrar para vocês depois também. Lá tem uma lista com todos os tipos de input. Mas esses são os principais. Aí uma parte importante dos inputs, sabe? Uma parte importante dos inputs é algo que agora é mais semântico, não é mais de entrada, é que a gente tem dois outros elementos muito importantes. Esse, na verdade, é o mais importante, esse aqui vocês podem deixar um pouquinho de lado. Label é uma... qual é a palavra? Uma etiqueta, mas tem uma palavra melhor. Vou falar etiqueta, mas tem uma palavra melhorzinha. Mas o que é uma label? Ela descreve, basicamente isso. É uma descrição para o input. Rótulo, isso. É um rótulo para o input. Ou seja, a gente pode ver aqui, nos nossos inputs anteriores, o que é esse input aqui. O usuário não tem ideia do que é isso aqui. Estou clicando 3 bolas que eu não sei o que são. Então é importante que tu coloque uma label no input. Qual é a diferença de tu colocar uma label no input para tu colocar um P, né, que é um parágrafo ou o que for? A diferença, a label é semântica. De novo, é uma diferença semântica. Então, a label, o navegador espera que seja uma descrição para o input, certo? Ela não espera que seja um texto qualquer. Então, o que é que vai diferenciar? Leitor de tela. Quando o usuário focar no input, o leitor de tela vai falar. É uma entrada de nome, por exemplo. Para esse aqui. Se o usuário clica na label, né, no caso aqui, ele vai focar no input também. Se vocês testarem isso depois no navegador de vocês, isso acontece. Aí isso é bom quando, por exemplo, tem um input muito pequeno, tipo nesse caso, a gente está com um zoom bem grande, né? Mas geralmente esses inputs de radio eles são bem pequenos. Aí, para o usuário clicar, às vezes é muito chato, no dedo principalmente, se for no celular, é muito ruim. Então é importante que tu coloque uma label por isso também. Enfim, tem duas formas de tu associar uma label ao input, tu tem que associar toda vez a label ao input. Uma forma é, tu coloca o input dentro da label, bem direto ao ponto. A outra forma é tu usar um atributo for. Esse atributo for tem que ter o mesmo valor do ID do input. Então você tem que dar um ID para o input e tu bota um for na label e daí tu não precisa botar um dentro do outro. Às vezes tu não quer botar um dentro do outro por algum motivo, por causa do teu CSS. Acontece. Mas eu gosto mais do outro jeito, sério. É preferência pessoal. Que eu acabei de falar, né? Toda entrada tem que ter um label.
Não deixem de botar um label, tem que botar um label. O segundo elemento que a gente viu ali, ele é um pouco menos importante, mas ele é legal. É um field set, ele serve para agrupar entradas, basicamente. Então, se tu tem, por exemplo, um formulário bem grande, que uma parte dele é endereço, aí tu bota lá rua, sei lá, enfim, telefone, contato, um monte de coisa. Aí tem outra parte que é dados pessoais, aí é nome, CPF, enfim. É interessante que às vezes tu agrupe eles com um field set, que por questão de acessibilidade ele não é tão importante, sinceramente, mas semanticamente ele é bom. E se vocês não tiverem muito afim de mexer com CSS, o field set ele automaticamente bota uma caixinha em volta dele, que eu acho bonitinho, sinceramente. E eu acho legal. O field set ele tem esse elemento especial dentro dele chamado legend, que é uma legenda para o field set. Geralmente ele fica em cima, um pouquinho, né, ele não fica dentro da caixa, ele fica rente à caixa assim. Não é muito importante, a gente não precisa usar ele, mas eu acho interessante mostrar. Nesse caso vocês estão vendo que esse CPF está para cá porque o label é um inline input, para quem lembra da aula de CSS, ele não é um block. Mas a gente pode modificar isso com o CSS, obviamente. Se botar um break, daria para separar esses dois itens? Sim, você está falando de botar um break aqui no HTML, né? Isso. Poderia, boa pergunta. Poderia sim, funcionaria. Eu pessoalmente não gosto, porque eu gosto de deixar o HTML focado na semântica. Mas funciona assim. É uma escolha bem... Se tu sabe que não vai quebrar teu HTML, sem problema. Outra pergunta. Às vezes a gente tem alguns sites que tem nome, CPF, telefone, e quando você clica, já auto-preenche, né? Porque o navegador pega de outros sites. Ele identifica isso através do label? Ótima pergunta essa. Não é através do label. Assim, o que acontece é um pouco mais avançado isso, mas eu vou te falar porque tu perguntou. Basicamente a gente tem um atributo extra tem muitos atributos, né, em todos os elementos. Eu estou evitando de falar todos porque são muitos. Mas no input eu tenho um atributo chamado autocomplete, de autocompletar. Nesse atributo tu fala o quê? Tu fala qual é esse... Do mesmo jeito que a gente fala o tipo ali, esse autocomplete tu também fala o tipo, só que tu tem muitas mais opções, porque é só texto mesmo. E ele não tem nenhuma mudança visual, esse autocomplete. Qual é a diferença? Tu fala para o navegador qual é o tipo de input de dado que está falando ali. Então, por exemplo, tu pode botar no autocomplete e-mail. Se tu botar no autocomplete e-mail, o teu navegador vai olhar, tá, esse input é de e-mail, então eu vou recomendar o e-mail do usuário já, entendeu? Se for um input de senha, tu pode falar autocomplete password. O que o navegador vai fazer? Se tiver dois passwords, ele provavelmente vai ver, tá, isso é um cadastro, eu vou recomendar uma senha nova para ele. Se for um cadastro que ele já conhece, ele vai falar, não, eu já tenho esse cadastro, vou autocompletar para ele. Então, geralmente é assim, passando esse autocomplete. É bem importante se tu usar, se estiver fazendo um cadastro. Não coloquei aqui porque é muita informação, mas é importante. Geralmente, quando tu não tem esse autocomplete, o navegador ele gosta de... Os navegadores eles são bem modernos. Então eles pegam assim pelo label e eles tentam descobrir o que é. Mas muitas vezes eles não vão conseguir descobrir, então é importante que tu passe assim o autocomplete. Depois agora a gente vai ver de fato o elemento formulário. A gente só viu a entrada, a gente não viu o que é um formulário de fato. O que é um formulário, né, na verdade? Um formulário, ele, primeiro, é um agrupamento de inputs. Geralmente, se você está fazendo inputs, você está fazendo formulário. Nem sempre, mas geralmente sim. E qual é o negócio especial do formulário? O formulário, o elemento form, ele faz uma requisição HTTP. Então, é a forma que o HTML tem de fazer requisição em HTTP. Que a gente viu lá no começo da aula. Esse é um elemento form, ele não tem nada dentro dele nesse caso, mas geralmente tem. É só porque eu estou mostrando clean aqui para mostrar os atributos. A gente pode ver que o primeiro atributo que a gente está passando é o método, que a gente viu lá, get, post. Então tu pode passar um método que tu vai fazer na tua requisição. E esse action que tem embaixo é a URL que a gente vai fazer a requisição. Então é o nosso servidor, basicamente, que a gente viu ali. É o endereço do servidor. Quando tu fizer esse form, deixa eu ver se tem um exemplo mais... Pronto, esse é um exemplo de um form mais completo. A gente tem um post para usuários e tem só um nome, né? Um post só de nome, então eu quis deixar menor, mas não tem uma senha. Mas o que está acontecendo aqui?
eu tenho um post, um formulário, dentro dele tem a label para o input e tem um input de texto que tem um nome, já eu falo que é um name, e tem um botão enviar. A gente viu lá atrás que o botão ele serve para enviar um formulário, é a ação padrão dele. Então esse HTML aqui não precisa de mais nada, você não precisa mexer em JavaScript nem nada. Se tu botar esse negócio no teu HTML e tu clicar nesse botão, ele vai fazer uma requisição de post para o servidor users. E o que ele vai fazer? Ele vai enviar esse nome para o servidor. Então o servidor vai ter acesso a esse nome. Esse name é importante de tu passar toda vez que tu estiver fazendo um formulário desse formato. Não esse formato, é um formulário HTML. Porque ele é basicamente ele é uma chave associada ao nome que o servidor recebe. Então quando o servidor recebe a informação, ele não recebe a informação de qualquer jeito. Ele recebe a informação nome é igual a aí o valor que o usuário escreveu na entrada dele. Se a gente tivesse aqui se esse input ao invés do name ser nome fosse name e senha, o servidor não ia receber o nome do usuário é esse, o servidor ia receber a senha é essa, certo? Então o name é a informação que o servidor recebe, basicamente. Que não deve ser confundido com o ID, nesse caso o ID serve só para o for do label, certo? Tem essa diferença. No nosso caso a gente deixou igual porque não tem problema, não sei igual. Eu não sei se esse é exemplo. Pronto. Qual é o negócio do formulário? O formulário faz uma requisição, beleza. Só que qual é o negócio? Frequentemente, quando a gente faz uma requisição, a gente não quer só fazer a requisição. A gente quer fazer a requisição e falar para o nosso usuário: ó, legal, criei o teu usuário, vou logar automaticamente na tua conta ou vou te passar para a tela de login, por exemplo. Só que o que acontece? Quando tu faz uma requisição para um servidor usando o formulário HTTP, calma aí, eu passo, eu vou voltar. Um formulário tipo esse, o HTML ele tem uma ação por padrão que é: eu envio essa requisição para o meu servidor geralmente tem uma resposta, geralmente ele vai ter uma resposta. O que o HTML faz? Ele apaga totalmente a página que o usuário estava vendo e ele deixa a resposta na tela. Então, qual é o problema disso? Geralmente a resposta do servidor, geralmente não, mas nem sempre a resposta do servidor é um HTML. Se a resposta do servidor não for um HTML, vai aparecer só texto na página do usuário, não vai aparecer um HTML. Que não é o que a gente quer, a gente quer uma página na tela do usuário. Então, por exemplo, é uma tentativa de mostrar um navegador. Então, assim, a gente fez um post para o servidor lá, né, de usuários, foi o formulário anterior. O servidor, por sua vez, ele respondeu um usuário adicionado, né, um texto, para confirmar. O que o nosso servidor o nosso cliente vai fazer? Ele vai simplesmente colocar na tela do usuário adicionado, limpo, sem nenhum CSS, nenhum HTML, só o texto. Não é o que a gente quer. Então, isso aqui em geral não serve para a gente, por mais que tenha no HTML. Serve para as situações em que tu tem um servidor que só responde com HTML. Se o teu servidor só responde com HTML e tu sabe disso, tudo bem, dá para usar. Senão, não dá. E como a gente quer usar APIs que são de uso mais geral, nesse exemplo da aula de hoje principalmente, a gente não vai conseguir. Então a gente vai ter que ver uma coisa a mais, que a gente vai ver devagar nessa aula. Tá aí, a gente vai ver a solução. Mas antes a gente tem que ver dois conceitos importantes, que é programação assíncrona e eventos. A gente vai ver eventos antes, na verdade. Tem alguma dúvida até aqui? Tu tá de boa? Vou dar uma água, ver se alguém tem alguma dúvida. Acho que não. Beleza. Aí vamos lá. Eventos. O conceito de eventos ele existe por um motivo que é bem, eu acho que não é um motivo muito difícil de imaginar. Quando a gente está numa página HTML, principalmente a gente vê input, a gente sabe que o nosso usuário interage com a página. Né? Geralmente a gente clica em alguma coisa quando a gente está navegando na web. E qual é o problema? A gente não sabe quando o usuário vai clicar. A gente não pode ficar esperando o usuário clicar e travar o nosso carregamento da nossa página completamente. E a gente não pode adivinhar quando o usuário vai clicar. Qual é a solução disso? Em JavaScript e muitas linguagens de script, na verdade, mas no JavaScript, que é o nosso caso principalmente, a gente programa de maneira reativa, basicamente. A gente passa reações para ações definidas. Então, por exemplo, a gente pode ter o nosso botão, um input de botão,
E a gente pode falar, olha HTML, quando esse botão for clicado, eu quero que tu, ao invés de fazer o que tu faz por padrão, eu quero que tu chame essa função aqui que eu vou te passar. Então tu passa uma função para ele, e toda vez que o botão for clicado, o teu navegador vai sozinho chamar a função. É desse jeito basicamente que a gente é a nossa principal ferramenta de programação para mexer em páginas HTML. São os eventos. Esse é um exemplo de como tu pode adicionar um evento. O resto do HTML eu estou omitindo, né, mas pode ter mais HTML para cima e para baixo. Eu abri uma tag script que a gente viu na aula passada. Estou definindo uma função handleClick, que a única coisa que ela faz é printar no console o botão foi clicado. Aqui em cima eu defini um botão. Ele não está no formulário, porque a gente não está enviando o formulário, a gente está fazendo uma coisa diferente. E essa aqui é a linha que faz realmente o que a gente precisa. Eu percebi agora nesse exemplo, mas eu não expliquei isso ainda. Foi um erro de arquitetura da aula. Basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou selecionando esse elemento botão e eu estou passando essa função, esse método, addEventListener, que é adicionar um escutador de evento, basicamente. É uma opção que o teu navegador te dá para passar uma função como o callback de um evento, como é a função que vai ser chamada quando o evento acontecer. Então aqui, por exemplo, no nosso caso, a gente quer que quando o botão seja clicado, a função handleButtonClick seja chamada. Como é que a gente faz isso? A gente fala, o evento click tem que estar associado à função handleClick. É basicamente isso. Esse evento, a gente está falando click aqui, não é um nome aleatório que a gente escolheu. Tem nomes de eventos pré-definidos. Isso também tu só vai encontrar na documentação. Eu não vou conseguir falar todos aqui, são muitos eventos. Geralmente os eventos que a gente mais vai ver. Click, que acontece quando não é só um botão, tu pode fazer isso com qualquer elemento, adicionar um evento click em qualquer elemento, mas geralmente a gente faz com o botão, né? Quando um formulário é enviado, ele manda o evento submit. Então se eu selecionasse um formulário, botasse submit e handle submit, eu poderia fazer alguma coisa diferente quando o formulário é enviado, ao invés de deixar o formulário fazer a edição por conta própria. Enfim, tem vários outros eventos que tem que enviar a documentação realmente. Mas principalmente para eles saber é esse método aqui, que basicamente adiciona um evento associado a um elemento. Talvez não tenha ficado tão claro assim, principalmente por causa disso aqui, que deve confundir um pouco, mas a gente vai ver melhor nessa aula ainda, principalmente no exemplo. Que seria na próxima aula, provavelmente. Isso foi os eventos. O conceito é bem simples, às vezes é difícil de entender, mas o conceito e a sintaxe é bem simples. Mas a gente vai ver melhor. Né? Agora um conceito que é bem mais difícil e, na verdade, ele é importante, que é o conceito de programação assíncrona. É o quê? É basicamente o seguinte, em JavaScript e na web, na verdade, as coisas não acontecem sequencialmente. O conceito de eventos mesmo. O teu usuário não clica no botão, aí o navegador renderiza uma parte da página, o usuário clica em outra coisa. Não acontece assim. As coisas acontecem de forma que tu não sabe como é. E nem o timing tu não sabe quanto tempo vai demorar para alguma coisa acontecer. Então, frequentemente acontecem coisas assíncronas nos nossos scripts. O JavaScript ele tem opções para ajudar a gente, ele tem ferramentas para ajudar a gente a programar sabendo disso. O principal que a gente vai precisar saber é o conceito de promise, que é uma promessa, é uma ferramenta que a gente tem para tratar esses casos de time desconhecido. Eu fiz um diagrama para a gente ver basicamente o que é. Seguinte, uma promessa é um conceito que é esse. Tu tem um objeto, promessa, que ele fala o seguinte, olha, eu te prometo que eu vou enviar o nome do usuário em algum momento em breve. Não sei quando, nem tu sabe quando, ninguém sabe quando, mas eu vou te enviar o nome do usuário. Aí, a partir disso, tem duas opções. No primeiro caso, o nome do usuário vai ser recebido com sucesso, a promessa vai processar alguma coisa lá, fazer uma requisição, por exemplo, e ele vai receber o nome do usuário. O que vai acontecer nesse caso?
a promise vai ser concluída com sucesso e ela vai fazer mais alguma coisa. Mas tem a segunda opção, que é a promise ser rejeitada. Então, por exemplo, a gente fez uma requisição, mas o servidor não respondeu com erro. E a promise não conseguiu receber o nome do usuário. Então ela vai rejeitar. Aí o que acontece? Do mesmo jeito que a gente podia passar funções para eventos, a gente viu agora há pouco, a gente pode passar funções para os dois eventos de promise concluída e promise rejeitada. Ou seja, a gente pode passar uma função handle nome de usuário, que processa o nome do usuário, enfim, faz alguma coisa, toda vez que a promise for concluída. E o que vai acontecer? Essa promise, ela prometeu para a gente que ela vai concluir o nome do usuário ou rejeitar, e a gente vai falar para ela, quando tu concluir esse nome do usuário, quando tu pegar quando a promessa for concluída, chama ela a função ali, passando o nome do usuário para ela. Mas se por acaso a promessa for rejeitada, se não der certo, chama ela outra função ali, eu te falei, handle error. Basicamente isso, o conceito de promessa, é um conceito que tem muito a ver com o evento, e a ideia principal é que, apesar de que tu, em um certo momento tu vai falar, promise, essa aqui é o que tu vai fazer se der certo, isso é o que tu vai fazer se der errado, a partir daí a promise cuida do resto, tu esquece, tu vai seguir o resto do teu código. Aí vamos lá, esse aqui é um exemplo de uma promise. O que a gente tem principalmente numa promise? Primeiro, a gente tem as nossas duas funções, o nome de usuário, o que ela faz não importa, mas o que importa, ela recebe o nome, isso é importante a gente saber, ela recebe como parâmetro o nome, e a função handle error recebe como parâmetro o erro. Aí o que a gente faz? A gente tem a promise aqui, que nesse caso é uma variável, tá? É uma variável em algum outro momento do meu código eu defini, e ela é uma promise. E a promise ela vai ter dois métodos. O primeiro é o then, que é, quando der certo, então chame essa função. E aí eu passo a função como parâmetro para o then. Agora, se por acaso der errado, eu passo um catch, que é um capture. Então, se tu capturar um erro, chame essa função handle error. Basicamente isso. É até mais simples que os eventos lá, porque os eventos a gente tem que passar ao evento. Na promise a gente sempre vai falar then e catch. Basicamente isso. Não vai ter outros casos. É then ou catch. Essa variável promise, como é que você cria ou inicializa? Assim, um objeto mesmo chamado promise, você armazena na variável? Sim, pode ser. Mas geralmente não é. O caso que a gente vai ver aqui é uma requisição mesmo. A gente tem uma função que faz uma requisição e retorna uma promise. Mas tu pode criar uma promise sim. Eu não vou mostrar como é, porque o construtor dela é feio, é muito grande. Não é simples. Então, aqui a gente não vai criar nenhuma promise, tá? Em geral, tu não tem muitos motivos para criar uma promise. Porque assim, se a gente parar para pensar, apesar de que na web tudo é assíncrono, dentro de um script a gente não consegue fazer nada assíncrono. A gente tem que fazer tudo um atrás do outro. Eu não consigo mandar o meu script esperar, por exemplo. Então, a maioria das formas que tu vai ter promise é porque alguma coisa te deu uma promise, mas é alguma coisa do navegador, alguma coisa que o navegador fez te retornou uma promise. Então, por exemplo, uma requisição, um outro exemplo que tem meio que um sleep no JavaScript, que é esperar um tempo, parar o script um tempo, ele também retorna uma promise, mas em geral a gente não constrói promise. É por isso que eu evitei de declarar, porque geralmente a gente só recebe a promise mesmo. Certo? Aí qual é o negócio? Beleza, chamei essa promise aqui, passei as minhas funções para ela. O que é que vai acontecer? Ela vai parar aqui? Não, ela vai continuar o resto do código. Ela não vai parar. A promise continua em segundo plano. Então, nesse exemplo aqui, esse é um exemplo que, na verdade, antes de seguir aqui, eu vou explicar ele melhor, porque ele está... Eu tentei dar um exemplo. Esse exemplo aqui, ele não vai acontecer, tá? Vocês estão vendo, esse código está bem bonitinho, isso nunca vai acontecer. É um código muito bonitinho para acontecer, não vai. Geralmente, o que vai acontecer é, tu chama uma função que retornou o promise, tipo essa aqui, tu vai passar o ponto D para essa função, tu pode quebrar a linha, é uma opção, tu não precisa quebrar a linha, mas eu gosto porque fica mais organizado. Só tem que ter cuidado que você não pode botar um ponto e vírgula aqui, porque se tu botar um ponto e vírgula aqui, tu fecha e tu não pode botar um ponto. Tá? Mas tu não precisa quebrar a linha, se tu não quiser. Geralmente tu vai passar uma função anônima, então já começa aí, porque tu não quer declarar uma função só para isso. Geralmente tu não quer, tu quer chamar uma vez. Então geralmente tu vai fazer uma função anônima, que recebe o nome de usuário,
que a promessa vai me retornar, e depois você dá um ponto catch. Eu também quebradinho por questões estéticas, que também é uma função anônima que recebe um erro e vai fazer alguma coisa depois. Aqui no final, tu pode botar o ponto e vírgula e beleza, acabou. Então, esse é um exemplo de uma promise um pouco mais normal que a gente vai ver, geralmente. Só que daí o que acontece? A gente fez isso aqui. Esse getUserName ele demora um tempo, né? Ele pode fazer uma regressão, por exemplo, nessa função getUserName. O que é que vai acontecer? Ele vai esperar? Não, ele não vai esperar. Isso aqui vai ser printado antes mesmo da promise concluir. Então, se, por exemplo, essa função do username aqui dentro tiver um print username, um console.log username, o que é que vai acontecer? Primeiro, ele vai dar um console.log executando antes da promise concluir. Depois de um tempo, quando esse getUserName terminar, aí ele vai printar ele vai printar o username, né? A gente deu o console.log username. Então, a ideia principal da promise é essa. Basicamente, a gente pode falar para o navegador fazer algo em segundo plano e o nosso script não vai parar enquanto ele está fazendo isso. Esse é o ponto principal da promise. Aí, assim, nem sempre a gente quer isso. Às vezes existe uma situação em que a gente precisa desse nome do usuário antes de seguir o nosso script. Para isso, a gente tem o await, que ele meio que pode parecer um pouco redundante, mas ele não é. A gente vai ver. Por exemplo, esse é um caso em que vai dar errado. Isso aqui não vai dar certo. Por quê? O que está acontecendo? A gente declara recurso, uma variável recurso, que está indefinido no momento, e a gente passa uma promise, a gente chama a função getRecurso, que retorna uma promise, e a gente passa por uma função de resolve, né, para essa promise, a função que recebe recurso, rec na verdade, recebe um parâmetro rec, e ela faz recurso ser igual a rec. Ou seja, o que é que vai acontecer? Quando essa promise terminar, recurso vai ser igual a rec. Então, o recurso vai ser o recurso que a gente estava buscando aqui. Qual o problema? A gente está processando o recurso aqui, passando a variável recurso. O que está acontecendo aqui? A gente está falando para o navegador fazer essa requisição em segundo plano e imediatamente processar o recurso. Só que recurso é uma variável indefinida. Isso vai dar um erro gigantesco. Ninguém nem sabe o que vai acontecer, porque o JavaScript vai continuar seguindo até ele não conseguir mais. Geralmente ele consegue, esse é o problema. Então ele vai fazer um recurso indefinido, a gente não quer isso, a gente tem que ter cuidado com isso. Qual o correto se tiver essa situação exata aqui? Uma situação que tu tem que fazer uma requisição que demora, porque a gente não sabe o tempo, ou seja, retorna ao promise, e imediatamente depois tu tem que fazer alguma coisa com o retorno ao promise. Tu pode passar tu pode usar o await. Tá vendo que esse código é muito mais lindo, a gente escreveu tudo até agora. O que é que acontece aqui? A gente declara recurso, let recurso, e a gente imediatamente define ela como o quê? Espere a promise terminar, basicamente. O que esse await faz? Primeiro, ele suspende completamente a execução, então o teu script não vai continuar mais executando, diferente do que a gente estava vendo até agora. E além disso, ele vai fazer o seguinte: o que essa promise retornaria, ou seja, o recurso, ela retornaria. Ou seja, ao invés de eu passar uma função, só retorna direto. Retorna o nome de usuário, retorna o recurso, retorna o que for. O que vai acontecer? Recurso vai receber o retorno de getRecurso, mesmo que demore. Para isso funcionar, essa linha de código vai suspender até a promise terminar. Aí o que vai acontecer? Se ele chegar nessa linha, é porque a promise terminou. Senão, ele não vai chegar nessa linha, ele vai ficar suspenso. Se chegar nessa linha é porque o recurso é de fato igual ao getRecurso e aí a nossa função consegue rodar novamente, porque a gente tem o nosso recurso. Aí um negócio que eu acabei não colocando no slide, mas que é importante saber. E se essa promise der errado? A promise pode dar errado. O que acontece aqui? Tu tem alguma ideia? Depende dessa função processar recurso. Tu acha que depende dela? Pois é. É isso que é interessante, não depende dela. O que o await faz? Na verdade, nem é tão complicado, é bem simples. Se a promise rejeitar, ele simplesmente dá throw no erro que tu passaria pro catch. Ele dá um throw. Que nem a gente viu o throw da aula passada, ele faz isso. Ou seja, a gente viu que o throw ele também suspende o script, ele para o script. Ou seja, se esse await der errado, ele vai dar um throw, essa linha não vai rodar, porque o nosso script vai parar, basicamente. Então esse await ele é basicamente o seguinte: ele pega essa sintaxe feia aqui
e ele dá uma limpada nela. Só que vocês têm que ver que isso não significa que os dois são equivalentes, só que um é mais bonitinho e um é mais feio. A diferença é que o await ele torna o que antes era assíncrono e roda em ordens diferentes, ele torna em algo sequencial. Só que qual é a diferença? Se tu esperar, tu tem que esperar. O teu código vai demorar mais para rodar. Aqui ele não demoraria tanto, só que está errado. Esse problema. Então não significa que é a mesma coisa. É só em situações diferentes a gente pode usar coisas diferentes. Mas, o que a gente poderia fazer ao invés de dar uma await aqui? A gente poderia simplesmente passar processar recurso para dentro do tempo. É a mesma coisa. Seria exatamente a mesma coisa. Mas o await é mais sintaticamente bonito. Mas é a mesma coisa. Até por isso que o await às vezes ele parece meio redundante, mas a gente vai usar bastante. Talvez essa explicação tenha ficado um pouco confusa. Tu entendeu? E todo mundo deu para entender? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Mas enquanto isso eu vou seguir. Só clicar. Isso. Beleza. Aí assim, o await tem outro detalhe importante, que é o seguinte. Quando tu está dentro de uma função, tu não pode passar um await de qualquer jeito. Por quê? Porque se o usuário, sei lá, tu faz uma função de uma biblioteca, tu está fazendo uma biblioteca, tu faz uma função. O desenvolvedor vai usar essa tua função, ele tem que saber o que essa tua função está fazendo. Geralmente ele sabe porque ela tem um retorno e tal. Mas, se tu tem um await dessa função, essa função vai suspender dentro dela. O desenvolvedor tem que saber que a função vai suspender, porque é um negócio importante para ele saber. Para isso, tu não pode usar o await dentro de qualquer função. Para tu usar o await dentro de uma função, tu tem que usar esse async dentro dela. É só marcar ela como uma função async. Isso tem um detalhe engraçado, que tem a ver com a pergunta que tu fez, que é o seguinte. Se uma função é assíncrona, ela automaticamente vira uma promise. Então essa é outra forma de fazer uma promise. Não precisa entender isso muito bem, porque não precisa. Mas basicamente o que ele faz a partir do momento que tu fez esse await, esse REC ele não vai retornar mais só REC, ele vai retornar uma promessa e retorna REC, basicamente. Mas a gente pode abstrair isso, a gente não precisa pensar nisso. Só precisa saber que uma função assíncrona ela não vai rodar sempre, ela pode suspender no meio dela. Fetch. Agora é a parte, uma das partes mais importantes da aula. O fetch é uma função que a gente tem no... Deixa eu voltar para cá porque eu li. O fetch é uma função que a gente tem no JavaScript para resolver aquele problema que a gente tinha do formulário, das edições do formulário. Que ele tem um comportamento muito específico, né? Que é esse problema aqui, quando a gente faz uma requisição, o servidor responde para a gente alguma coisa e o nosso cliente ele automaticamente bota a resposta na tela, ele apaga a nossa página que a gente tinha totalmente e bota só a resposta na tela. Geralmente não é isso que a gente quer. Como é que a gente faz então? A gente tem a função fetch que vai resolver os problemas para a gente. O que é que a fetch faz? Ela faz uma requisição. A gente pode ver aqui já nessa estrutura aqui, ela tá bem limpa, mas a gente pode ver primeiro que fetch retorna uma promise. E é bem fácil de entender o porquê. Fetch é uma requisição que vai navegar até o servidor, onde quer que ele esteja. Pode estar em qualquer lugar da Terra. Isso vai demorar um tempo, isso não vai ser instantâneo. E a gente não quer que isso suspenda o nosso código. Então a gente não pode, mas o navegador vai retornar uma promise para a gente, ao invés de só retornar, ao invés de só suspender. Aí a gente pode vir aqui na mão e suspender, porque a gente sabe que a gente pode suspender. Ou se a gente não quiser suspender o código, a gente passa um ponto .den e um ponto .cache, enfim. Mas é importante saber que o fetch retorna uma requisição. Agora, o que são os parâmetros do fetch? Bem simples. O primeiro parâmetro, que eu devia ter botado ali, na verdade, eu acho que tem um... Não vou ter. O primeiro parâmetro é um endereço. Eu não devia ter botado esse ponto, eu devia ter botado o endereço. Mas o primeiro parâmetro é o endereço do servidor. Então é o que seria o action no formulário. É o endereço do servidor que vai fazer a requisição. Agora você vai ver que o segundo parâmetro, que tem um exemplo melhor aqui. O primeiro parâmetro é o servidor, beleza, exemplo.com/cadastro. O segundo parâmetro ele é um objeto. A gente vê objetos em JavaScript. Frequentemente isso vai acontecer, tá? A gente vai ter parâmetros que são objetos. Isso acontece muito.
ele é um objeto que são opções, basicamente. Então, por exemplo, a gente primeiro tem que abrir um objeto, né? Então a gente tem que abrir o... esqueci a palavra. Chave. E a gente tem que passar uma anotação de objeto, então não é igual, é 2 pontos. O que a gente está falando aqui? Método é post, ou seja, o método da nossa aquisição vai ser post. E body são os dados da nossa aquisição. No formulário, o body era automaticamente preenchido com os inputs. Então, o que acontecia? Por exemplo, no body a gente tinha um input de texto, né? Que o name daquele input era nome. O que acontecia? O body daquela aquisição era nome, que é o nick que a gente deu, é igual ao input do usuário. Era basicamente isso. Então, aquilo é um par de chave de valores, do mesmo jeito que aqui é um par de chave de valor. Esse body pode ser qualquer coisa, nesse caso é um objeto, mas pode ser um texto. Na verdade, que não pode, eu não sei se pode ser um objeto. Acho que você está errado. Se eu não me engano, é só texto. Mas a gente pode abstrair isso por enquanto, pelo menos, porque a gente tem que ver disso. Mas o body ele meio pode ser qualquer coisa, mas geralmente ele é codificado como texto, pelo menos. Aí tem outras opções, são opções que tem mais a ver com... Tu precisa de HTTP para saber as outras opções. Tem, por exemplo, opções de tu manter a conexão viva, se tu quiser na aquisição, ou se tu não quiser, tu pode fechar a conexão, mas a gente não precisa saber disso. O que a gente precisa saber é, quando a gente faz um fetch, quando a gente faz uma aquisição usando JavaScript, a gente tem que passar o endereço do servidor, a gente tem que passar o método, e a gente tem que passar o corpo da aquisição, se tiver, pode não ter. A gente viu o fetch retornou promise. Só que qual o negócio? O fetch ele é uma função simples. Acho que já deu para ver que ele não é uma função muito simples. O retorno dele não é qualquer coisa. Ele não retorna qualquer coisa. Ele retorna um objeto especial. No mesmo jeito que a promise é um objeto especial, tem os métodos .day e .catch, o fetch também retorna um objeto especial que representa uma resposta. Ele não é a resposta. Então, se a gente fizer isso aqui, por exemplo, let resposta é igual a espera o fetch terminar nessa API aqui, né, nesse endereço, e a gente depois printar essa resposta, ou seja, printa direto o que o fetch respondeu, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. A gente tem até um tempo, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Vou mostrar rapidinho o que acontece. Sobre isso. Esse exemplo eu já tinha deixado pronto, mas eu nem ia passar isso. Acho que está não, tá. Se você quiser testar em casa também, ou tu quiser testar aí, mas assim, acho que a gente testa aqui rapidinho também. Tem que abrir na verdade. Deixa eu abrir. É uma página HTML, o código dela é esse daqui, que está zerado sem nada. Eu vou fazer ela aqui, na verdade, só precisa do script, a gente não precisa de muita coisa. Eu vou passar isso aqui, mas vocês podem ignorar isso. Na verdade não, isso é importante eu dizer, na verdade. Isso aqui é o seguinte. O await, que a gente acabou de ver, ele só pode ser usado dentro de módulos, certo? Ele não pode ser usado fora de módulos. Então, se tu está usando um script interno, usando a tag script, tu tem que passar esse type module, senão tu não pode usar o await. Se ele der um erro quando tu estiver usando o await, é por causa disso. Mas se tu estiver usando um script externo, usando a tag script, com source e tal, não precisa fazer isso, certo? Bicho. Caiu? Isso é só para se você for botar o script diretamente no HTML. Isso, é só se tu for, porque nesse caso eu vou escrever diretamente, aí eu preciso fazer isso. Certo? Se eu for usar um script externo, que tem .js, não precisa. Não precisa passar isso. Ixi, caiu. Tem que dar uma assim?
porque está solto, né? Vou dar uma reaçãozinha. Beleza. Valeu. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui do... Eu acho que eles não pegaram a explicação do módulo, né? Oi? Acho que foi sem querer. Eu entrei na animação sem querer. Ah, tá. Eu acho que foi só para mostrar a edição. Rapidinho, basicamente, eu criei um HTML para dar um exemplo da gente do fetch, né? A resposta do fetch. É um HTML sem nada, mas eu vou fazer um script. Esse script ele precisa ter esse atributo, que é o type module, que é basicamente o seguinte. A gente só pode usar ele await, que a gente acabou de ver, em scripts que são do tipo módulo. Então, o script padrão ele não é do tipo módulo, então se a gente fosse usar um await aqui, posso até fazer para a gente ver o erro. Vou tirar esse type module e eu vou dar um await, res igual a await fetch qualquer coisa. Aí eu vou vir aqui no meu navegador, que está aqui, vamos ver o console. Await só é válido dentro de funções assíncronas e módulos. Então, a gente precisa falar que o nosso script é um módulo para a gente poder usar o await. Então, vamos lá. Vou botar um type module. Type module. E eu vou fazer o fetch para aquele mesmo endereço que eu tinha feito no slide. Eu tenho ele anotado aqui. Não é aqui, é aqui. Esse aqui mesmo. E vamos fazer a requisição. E vamos printar a resposta do mesmo jeito que eu fiz no live para ver o que acontece. Vocês viram que demorou um pouquinho primeiro, porque ele faz a requisição, demora, não é instantâneo. E qual foi a resposta? Não é texto. A resposta é um objeto que tem algumas opções. Alguns atributos, que nem todo objeto de JavaScript. Por exemplo, o status da requisição 200, que é um status HTTP, a gente não viu a HTTP muito a fundo, mas enfim. A URL da requisição a gente fez. Se a requisição deu certo ou não, é aquele ok. Ok é true, porque a requisição deu certo. E dá para ver que o nosso body ali, ele não é texto, que nem a gente poderia esperar que não é um HTML, ele é um readable string, é bit basicamente, é byte. Na verdade já estão nos bytes. E daí o que a gente faz então? A gente não pode usar byte, né, na nossa página, não tem como a gente botar os bits do negócio. Qual é a solução disso? Voltando para o slide. Deixa eu passar aqui. A gente tem nessa resposta, eu devia ter botado o mesmo nome, mas esse response é o mesmo res que tem aqui. Essa resposta tem alguns métodos, e esses métodos servem para decodificar os bytes que estavam na resposta ali. Por exemplo, tu pode decodificar JSON, que eu ainda não expliquei o que é JSON, eu devia ter botado isso no começo da aula. Mas, basicamente, quando tu decodifica JSON, ele vira um objeto de JavaScript, porque eu vou até mostrar isso lá. Eu acho que tem um exemplo de JSON aqui, bem na frente, na verdade. Deixa eu passar aqui. Ignore tudo isso aí. Pronto, esse é um JSON mais pequeno. Menorzinho. JSON, ele é basicamente, ele é isso aqui. Isso é uma string JSON. Vocês podem ver que ele é muito parecido com um objeto JavaScript. Ele é um par de chave valor. Qual é a diferença dele para um objeto JavaScript? Os atributos têm que ter aspas em volta dele. Só essa diferença. A única diferença que tem é essa. Por que ele é assim? Porque JSON significa JavaScript Object Notation. Então ele é uma notação de texto feita com JavaScript. Quando tu decodifica agora eu vou voltar lá atrás. Onde está? Aqui. Eu botei muito. Calma aí. Quando a gente decodifica JSON como
usando o método .json, ele não vai retornar o JSON. Ele vai ler JSON e retornar um objeto que é equivalente ao que aquele JSON seria se fosse um objeto. Então, tu vai usar isso aqui quando tu sabe que o teu servidor responde com JSON. Que vai ser os casos nos exemplos que a gente vai ver. Que sinceramente talvez até dê tempo de ver hoje, tá? Mas talvez não. Eu não vou forçar isso. Response.text, ele vai decodificar o texto como... O texto não, os bytes como texto. Então, se tu sabe que o teu servidor só responde com texto, uma mensagem de texto qualquer, tu pode decodificar como response.text. Se tu quer literalmente os bytes mesmo, tu pode usar o response.bytes e tu vai receber os bytes. Pode ser útil em algum caso, não sei quando, mas pode ser útil. Isso aqui, assim, não importa qual é o que o servidor responde de fato, o que importa é o que tu quer decodificar. Então, por exemplo, JSON, apesar de é um formato estruturado, né, é um JSON de fato, tu pode chegar e pedir para a resposta decodificar JSON como texto. Tu pode fazer isso, não é um problema. Às vezes tu pode até querer fazer isso, mas é utilidade, é basicamente formas úteis de fazer. Isso são métodos do fetch. Não, isso que talvez tenha ficado confuso. Isso são métodos da resposta do fetch. Então, isso são métodos disso aqui. Esse aqui é um objeto, certo? Que tem esses métodos. No caso, seria aquele readable string. Não, aquele readable string ele é uma propriedade desse método. Desse objeto. Certo? É a propriedade dos bytes da resposta. Certo? Os métodos são métodos também dessa resposta, basicamente. A gente viu lá, o navegador ele mostrou pra gente, acho que tá até aberto. Deixa eu vir aqui. Não, ele tá aqui. A gente pode ver que aqui, ele não está muito bem estruturado, mas isso é um objeto, certo? Esse é um objeto de tipo resposta, response, que tem esses atributos aqui. E ele não mostra os métodos no console, mas tem aqueles métodos que a gente mostrou ali. Certo? Então, basicamente, é um objeto a resposta. Agora tem algo que... Nada flores, as coisas não são simples aqui. Esses métodos também retornam promessas, tá? Esses métodos eles não são diretos. Eles decodificam em segundo plano, basicamente. A decodificação demora um pouquinho. Mas a gente acabou de fazer uma promessa, fazer outra promessa não é um problema, certo? É só um pouco mais chato. Mas agora, beleza, agora vai dar certo. Se a gente fizer isso aqui e depois decodificar com o texto, beleza, a nossa resposta vai vir com o texto. Vou fazer, né? Já a gente fez o exemplo do que dá errado, vamos ver o exemplo do que dá certo. Esse é rapidinho porque é só consertar o nosso código aqui. Eu vou fazer exatamente do jeito que está ali, mas o jeito que está ali é engraçado porque essa URL responde com JSON, tá? E ali o exemplo estava response.text. Eu estava usando o decodificação como texto. Então vocês vão ver, a resposta não vai ser exatamente o que a gente gostaria que fosse. Vamos fazer aqui. Escrever olhando para trás é bem difícil. Await, res. Dá para ver os métodos aqui, inclusive. Tem outros que a gente não tocou aqui, nem é tanta coisa, na verdade. Os principais são JSON, text. Eu falei dos bytes, mas ninguém vai usar bytes. Nem tem aqui. Mas era para ter. Na documentação tem. Geralmente a gente usa blob se a gente precisar, mas enfim, eu não quero isso. Eu gosto de ter coisas que eu começar a falar de coisas que eu não vou terminar de falar. Mas beleza, a gente fez exatamente o que tinha lá. A gente vai decodificar como texto. Tá falando? É verdade. Eu não quero printar o res, eu quero printar o res text. Beleza? Eles só estão demorando. Pronto. Tá aqui. Agora o nosso navegador printou o texto de fato. Agora, como eu falei, a resposta era JSON. Só ele decodificou como texto. Então ele printou, incluindo as chaves e tudo mais, que nem sempre a gente quer. Vamos ver qual é um sentido. Fazer response.json. Mas aquilo ali era um string. Aquilo ali é um string, isso.
Isso aqui é um string. Isso. Aí se a gente fizer res.json, ele vai retornar um objeto que tem as propriedades fato e a propriedade length, que eram as duas respostas, né, do servidor. A gente pode ver, inclusive, um negócio engraçado, a gente já está aqui. Se a gente abrir essa URL, literalmente abrir ela, o navegador faz isso aqui. Ó. Ele mostra pra gente a resposta em texto. Isso é o que acontece se a gente fizer uma requisição com um formulário, do jeito que a gente falou. O problema que acontece é esse. O navegador vai mostrar isso aqui para o usuário depois que ele enviar o formulário. Vai mostrar só o texto da resposta. Agora vamos voltar para os nossos usuários. Certo, até aqui tá dando para entender? Todo mundo, alguém tem alguma dúvida? A gente vai entrar agora em outro conteúdo. Acho que não, mas qualquer coisa podem perguntar. Beleza, aqui passando. O próximo conteúdo é o que a gente chama de DOM script. Passou bastante. Aí, DOM script, o que é? Eu falei no começo, é a nossa forma de modificar o HTML dentro de um script JavaScript. Né? Obviamente é muito importante, porque a gente pode fazer páginas dinâmicas com isso, páginas que o usuário interage e elas mudam, basicamente. Primeiro que é DOM, né? É DOM script. DOM é o que a gente chama de Document Object Model. É modelo de documento e objeto. O que significa? Documento desse D é o documento HTML, que a gente viu desde o começo. E o Object Model é o quê? É porque é uma representação do HTML. DOM é uma representação do HTML dentro do JavaScript. Como é que essa representação funciona? Do mesmo jeito que tudo funciona no JavaScript, é um objeto. Document é um objeto, certo? E, de fato, esse document, vocês estão vendo que a gente não declarou o document, né? Está só aqui, document. Não precisa declarar, de fato. É um negócio que só existe. Qualquer script. Se tu usar document, ele só está lá na memória e ele é carregado na memória sem o script em si. Esse document, que nem está aqui, é uma representação do documento em forma de objeto. Como qualquer objeto, ele tem propriedades, ele tem métodos. Então, por exemplo, tem alguns exemplos aqui bem bestas que a gente não vai ver muito, a gente não vai usar muito, mas é interessante para ver. Por exemplo, o document tem a propriedade de links, que são todos os hiperlinks do documento. Então, se tu escreve, tu bota as tags A lá, né, no teu HTML, se depois tu for no teu script e usar document.links, tu pode acessar uma lista com todos os links do documento, por exemplo. Forms, mesma coisa. Esse é até mais útil, né? Às vezes tu quer acessar a lista com todos os formulários do documento. E tem métodos também. Por exemplo, o método .write, que não é útil de forma nenhuma. Na verdade, esse método não existe mais em alguns navegadores. Eu estou usando só de exemplo, para um exemplo bem simples. Que ele escreve no documento. Ele não só escreve, ele sobrescreve. É por isso que ele não é útil. Então, se tu escrever o teu HTML inteiro e tu botar depois um script que usa esse método aqui, ele vai sobrescrever a tua página inteira com esse texto lá, basicamente. Apaga todo o HTML, só apaga tudo, é só isso. É só o lá. Não é muito útil. Mas é bom para a gente saber que tem métodos, né, no document também. A gente vai ver métodos um pouco mais úteis. Por exemplo, a gente pode criar documentos dentro... criar elementos dentro do documento. Usando o método createElement. Bem direto ao ponto, né? Criar elemento. O parâmetro que tu passa é a tag. Então, por exemplo, li, para quem lembra, é list item. É um item de uma lista. Então, o que vai acontecer? Novo item vai receber um objeto, que é um objeto que representa esse elemento que foi criado, certo? Novo item também é um objeto, do mesmo tipo document é um objeto, e ele também tem propriedades. Por exemplo, uma propriedade que todo elemento tem, document não tem essa propriedade, porque document não é um elemento, é o texto que está dentro do elemento. Que nem a gente viu que HTML a gente tem elementos que tem texto dentro, né? Parágrafo, a gente escreve texto dentro dele. Essa propriedade representa o texto que está dentro do elemento, basicamente. Então, se a gente fizer isso aqui, essas duas linhas, a gente está criando um elemento novo que tem um texto dentro dela, novo item da lista. Certo? Bem simples, bem direto ao ponto.
Seguindo, a gente tem além disso, tem por exemplo de mais coisas que tem no objeto elemento, né? Que é o que a gente recebe quando a gente faz o create element. Por exemplo, o input ele tem muitas coisas úteis dentro dele. A gente pode, por exemplo, mudar o tipo do input dinamicamente se a gente quiser. Não vai acontecer muito, mas a gente pode. Então, esse input não é um input de nada, né? Porque a gente acabou de criar ele. Agora ele é um input do tipo checkbox. A gente pode mudar o valor do input, isso é importante. A gente pode acessar, na verdade, o valor do input, que é o quê? É o que está dentro do input. Se for um input de texto, o valor é um string. Se for um input de número, o valor é um número. Se for um input de checkbox, o valor é true ou false, é um booleano. Se for uma imagem, tem input de imagem que a gente viu, vai ser uma imagem, é um objeto, a imagem, tá? Não vai ser um primitivo, vai ser um objeto. Por isso que a gente não está mostrando aqui. Mas, tu pode acessar os valores. E não só tu pode acessar os valores, tu pode modificar eles, que a gente está modificando aqui. Se a gente fizer isso, a gente está criando uma checkbox que ela já vem marcada por plugin, basicamente. Além disso, a gente pode, a gente já viu, né, esse método antes, mas a gente tem o método add-event-listener, que é adicionar um evento associado ao input. Então, por exemplo, a gente está associando a essa checkbox um evento que o que ele faz? Quando a checkbox é clicada, ela chama uma função que printa o valor da checkbox. Então, quando tu clicar na checkbox e desativar ela, porque ela começa a ativar, ela vai printar false. Quando tu ativar ela vai printar true, e assim vai. Inputs tem outros métodos também, mas são muitos métodos, que nem muita coisa a gente está falando aqui, é bom ver na documentação, se vocês quiserem. Mas a gente vai mostrar vários dos mais úteis aqui. Então, tem uma coisa muito importante que é o quê? A gente pode selecionar objetos que já existem no nosso documento. Então, a gente escreveu o nosso documento HTML ali, e a gente quer dentro do script selecionar os elementos que a gente criou. A gente tem duas formas de fazer, a gente tem muitas formas de fazer isso, na verdade. Mas eu vou mostrar as duas principais que são getElementById, que eu já mostrei anteriormente, sem querer, não devia ter mostrado, que ele seleciona dentro do documento qualquer elemento que tiver o ID navbar. Ele só retorna um elemento. Por quê? Porque a definição do HTML te diz que só pode ter um elemento com ID e tal, né? O ID navbar, por exemplo. Então só vai receber o elemento navbar, nav, né? O elemento de ID navbar. E esse é de fato o elemento que está dentro do teu HTML. Então se tu modificar esse elemento, ele vai modificar na página mesmo. Tem outro método também para selecionar, que é um método que ele é mais geral, né? A gente nem vai usar muito ele, eu pelo menos não uso muito, que ele aceita, o nome é querySelectAll, que o nome não diz muita coisa, eu acho, mas ele aceita um string tipo as que a gente faz no CSS. É basicamente um seletor CSS. O nome meio diz, na verdade é um seletor. Só que com a diferença, ele retorna uma lista, porque os seletores CSS podem selecionar mais de um elemento, diferente do ID. E é uma lista de elementos. É uma lista normal, que nem a gente viu, só tem que ter cuidado com uma lista, realmente. Uma lista de objetos e elementos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, só para mostrar, a gente fez com que o primeiro elemento selecionado tenha o texto 3 pontinhos. Basicamente isso. Agora uma coisa. Na verdade, isso. Uma coisa, a gente mostrou como é que cria elemento agora há pouco, mas tem um negócio que talvez quem seja mais atento tenha percebido. A gente criou esse elemento. Onde esse elemento vai estar? A gente só criou ele, mas o nosso HTML ele é um documento bem definido, né? Todo mundo é filho de alguém, todo elemento é filho de outro elemento. Onde esse elemento vai aparecer? Lugar nenhum. Esse elemento aqui não vai aparecer na nossa página. Ele vai estar exclusivamente nessa variável. Ele está guardado na memória. Então, a gente tem que explicitamente, depois que a gente cria elementos, adicionar ele na nossa página. Para fazer isso, a gente tem que selecionar outro elemento. Então, a gente criou aqui o nosso, as mesmas duas linhas de antes. Então, a gente cria o li, dá o texto dele novo item da lista, e depois a gente vai selecionar um elemento. Nesse caso, eu estou selecionando o elemento que tem a ID lista. E dentro dessa lista, variável lista, a gente chama o método appendChild, que é adicionar um filho, basicamente. E a gente passa como parâmetro o elemento que a gente criou. O que é isso? A gente está basicamente criando um elemento
e falando, tá, eu tenho na minha página originalmente esse elemento lista, que eu já tinha no HTML, eu quero que dentro dele tu adicione essa lista que eu criei, esse item da lista, na verdade. Porque senão eu não sei onde esse livro vai parar. Se eu só criar ele, onde é que ele vai? Não tem como saber. Na verdade ele não vai para lugar nenhum, né? Não significa que só de criar ele não vai aparecer em lugar nenhum. A gente tem que explicitamente falar, olha, eu quero que tu bote ele aqui. E isso aqui pode ser qualquer elemento que possa ter um filho. Não pode ser uma imagem, por exemplo. O elemento image não pode ter um filho, ele é um void element, que a gente viu na primeira aula. O elemento imagem não pode receber uma point child. Aí agora a gente tem o nosso exemplo, mas são 5h20. Aí eu não sei, porque o exemplo é um pouco grande. Eu não tenho certeza de como eu quero seguir essa aula, se eu quero deixar isso para a próxima. Vou fazer o seguinte, a gente tem um exemplo um pouquinho menor. Eu vou fazer o exemplo, eu acho que ele não é tão grande, eu vou fazer. Deixa eu só perguntar uma coisa antes. Esse append charge, ele vai adicionar ao fim dessa tag? Exatamente, é o fim da tag. Eu quis mostrar esse exemplo porque ele é mais simples, mas o append child nem sempre você vai usar. Tu tem outro método que eu não lembro o nome agora, mas eu acho que é append before, que ele te deixa selecionar exatamente antes de qual elemento tu quer botar ele. Então tu pode especificar exatamente onde é que tu quer botar. Mas usando o append child ele vai para o fim. Mas muitas vezes ele serve, muitas vezes é só o que a gente precisa. Eu vou fazer um exemplo, tá? Vou fazer um exemplo piada. Eu acho que não deve demorar tanto não. A gente tem tempo ainda. Vamos lá. Esse exemplo então é o seguinte. Na verdade tem aqui a ideia dele, o protótipo dele. Qualquer coisa que eu posso fazer uma parte, deixo para o resto de atividade de casa. Aí eu termino na próxima aula. A gente tinha aquele blog do web que a gente fez na primeira página, né? Foi o nosso primeiro exemplo de primeira aula, na verdade. Que ele era um blog, né? Bem simples. O que a gente quer fazer nessa aula? A gente quer adicionar uma aba de comentários no blog do web. Qual a ideia dessa aba de comentários? Ela não vai ser uma aba de comentários de qualquer jeito. Ela vai ser uma aba de comentários que ela pega os comentários de uma API externa. Um servidor qualquer externo. As duas APIs que a gente vai usar são as seguintes. Tem essa API aqui, que ela retorna usuários. A gente vai usar ela para pegar o nome de usuário, especificamente, do comentário. E a gente tem essa aqui, que a gente acabou de ver até, que ela vai retornar os comentários de fato. Essa API ela retorna fatos de gatos aleatórios, toda vez que tu chama ela. A gente vai usar os comentários da nossa página. Primeiro, o JSON da primeira API, a API de usuários, é esse negócio gigantesco aqui. A gente vai ignorar tudo, a gente vai pegar só o username. A gente vai ignorar todo o resto, pegar só o username, porque a gente quer só o nome do usuário. A segunda API ela é bem mais direta, né? A gente até viu ela. Ela tem duas coisas só. Um é o fato e o outro é o tamanho da string. A gente vai só pegar o fato e usar o conteúdo do nosso comentário. Agora é criar o script. Tá? E vamos lá, vou fazer na prática. Primeiro, eu deixei o HTML pronto. Tá? Eu não passei para vocês, o que seria legal, mas não vai dar para acompanhar, né? Provavelmente, porque seria muito rápido para a gente. Então tá aqui o HTML. Tem um CSS bem grande, só para ficar bonitinho, mas podem ignorar o CSS. O que importa para a gente é o HTML. Deixa eu abrir essa página, né, para vocês conseguirem ver o que é essa página. Já está aberto. O que é que tem nessa página? Eu vou aumentar o formulário por enquanto que a gente... Não, vou deixar. É a mesma página de antes, a gente tem o header, a gente tem um post. Antes era uma lista de posts, né? Agora não é mais, é só um post no começo e é só um. A gente tem um formulário, que não está muito bem, o CSS não está muito bonitinho, mas é porque eu quis deixar o padrão do HTML para a gente ver como fica. Esse é um formulário padrão, sem o CSS. E a gente tem a aba de comentários, que esse tem CSS, né? Na verdade, isso aqui... Deixa eu dar uma... Isso está errado, segura. Estou mostrando coisa para vocês que eu estou aqui. Tem um script já aqui que é a nossa cola. Mas eu vou fazer na mão. Esse script que você já... Rapaz, calma aí. Eu tenho um lugar errado, calma aí.
Segura. Isso, deixa eu ver. Vou mostrar uma página. Aqui. Agora eu consigo mesmo, né? Ah, sim, vai conseguir um dedo assim. Ah, na verdade isso tá estranho. Eu acho que só abrir a página nova. Deixa eu ver. Eu tinha aberto essa página. Só que tem que ajeitar o. Tem que botar a mão pra funcionar. Só uma coisa. Beleza. Deixa eu fechar as coisas aqui. Pronto, agora sim. Eu tinha feito o besteira aqui. Mas ela só pode. Tá, aí nos comentários eu dei um spoiler basicamente pra vocês. Tá, lá na nossa aba de comentários não tem nada por enquanto. A gente quer. Primeira coisa que a gente vai fazer. Antes de fazer as requisições, a gente quer que dê pra as pessoas comentarem, né? Isso vai ser meio fake, o nosso comentário, tá? A gente não vai mandar para nenhum servidor porque a gente não tem um servidor para mandar, né? Então, isso aqui vai servir só para a gente mostrar como é que adiciona elementos, certo? Como é que a gente vai fazer? A gente tem aqui no nosso HTML, primeiro um formulário, né? A gente tem um form, vocês podem ver que tem um input de texto, tem a label nome, e tem um input de outro input de texto, tem a label comentário. Que um é o nome de usuário e o outro é o comentário. E tem um botão enviar comentário. Beleza? Esse é o nosso formulário bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai selecionar esse formulário. Eu já deixei um ID nele ali. Então, document.getElement vai ali. Comment form. E o que a gente quer fazer? A gente quer sobrescrever a ação padrão do formulário, que é enviar o formulário e carregar a página. Tu tem ideia de como é que faz isso? Pegar o comentário e botar na página? Isso. Qual seria o primeiro passo? Primeiro pegar o nome e o nome e o comentário e criar uma tag para adicionar no documento. Certo. Vamos começar por isso, então. Eu vou fazer aqui e a gente organiza melhor. Primeiro a gente vai pegar o nome e o comentário. Então a gente vai dar um document. Foi isso que você sugeriu, né? Pegar o nome e o comentário. Opa, isso não tá. Let nome é igual a document.getElement.id. E a gente vai pegar o ID da input que a gente tinha ali. O ID dele é name. E a gente não vai pegar ele, a gente tem o elemento aqui, a gente poderia fazer let nome igual a nome.value, mas ao invés disso eu vou só botar o value aqui direto, certo? Ele não me recomendou isso aqui, e talvez dê errado, mas aí a gente consegue criar. E o let comentário é igual a document.getElement.id. O nome é comment ali, o ID dele. E também vai ser velho. Porque é velho, que nem a gente viu ali atrás, o valor, né? Valor. Falar velho parece que é velho. Aí, enfim. Valor é o que foi colocado no input, basicamente. Né? Então é o que o usuário escreveu. Ou seja, a gente espera que essa variável agora tenha um nome que o usuário escreveu e tem um comentário que o usuário escreveu. O que a gente precisa fazer então? Criar os elementos, né, que a gente vai adicionar. Eu vou querer que a gente pode ver que a gente já tem uma seção comentários, né? Seção comentários, ela tem um H2 aqui, comentários. O que eu vou querer que o nosso comentário seja basicamente o seguinte, eu vou fazer aqui só para a gente poder ver. Eu vou querer que seja uma div
um H3, nome do usuário, certo? E um P, P comentário. Bem direto, bem simples. Como é que eu faço isso? Tem alguma ideia de por onde eu começo? O que é que tu fala aí? Teria que selecionar essa div, né? E dar uma append child no comentário. Não, é porque assim, o que na verdade. A ideia é o seguinte, a gente vai ter vários comentários aqui. Cada um desses comentários, eles vão ter a própria div. Talvez não tenha explicação também. Então seria isso aqui. Ah, tá aqui. Entendeu? E daí, tu. Então eu, em vez de adicionar na div, né, eu criaria uma div e adicionaria na section. Certo. Uma append child. Eu vou dar o nome de div mesmo. Talvez não seja o melhor nome, mas. Create element. Create element. Do tipo div, é o elemento do tipo div. E eu vou adicionar essa div na section. Para isso eu tenho que selecionar a section antes. Então eu vou lá e vou dar um let comments. Vários desses poderiam ser constantes, na verdade, mas eu vou deixar let. Seria uma boa prática usar constantes quando eu não estou reatribuindo. Esse comments eu não vou reatribuir nunca, div eu não vou reatribuir nunca, eu devia estar usando constante, mas eu não estou usando. Document.getEventWare também. Comentários. Beleza, agora a gente vai dar um comments.append child e a gente vai passar ali. Tem mais coisa para fazer, né? Primeiro, assim, é a mesma coisa, né? É um div vazio. É um div vazio que a gente acabou de criar. Agora a gente cria o H3 e o P, basicamente. Então, eu vou fazer let H, header, né? Header. É igual a document.create element. H3. E o que é que eu faço agora? Tem um conteúdo dentro dessa header. Tu lembra como a gente faz isso? É o ponto text. Isso, exatamente. A gente pode fazer o seguinte, header.innerText é o que é a variável que a gente espera que seja o nome do nosso usuário. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro P, né? Let P igual a document.getNewCreate, né? Está criando também. Vocês estão vendo que tem vários métodos aí, a maioria deles a gente não precisa usar. Mas alguns são bons. Só que tem que dar documentação para ver isso. São bem complexos. Mesma coisa que a gente fez antes, innerText é igual a comentário. Tá faltando alguma coisa? Você não inseriu esse no valor primeiro. Boa, faltou inserir. Eu vou inserir eles em div. Para o div não ficar vazio. Como ele adiciona sempre ao final, eu vou adicionar primeiro o H3, que é em cima, e depois o P, que é para frente e embaixo. Header, que é o nome da nossa variável. E agora o div.append child P, que é o parágrafo. Certo. Tá aqui no nosso script. O que a gente espera que ele faça? Ele vai pegar o valor do nome do comentário a partir do input do usuário. Ele vai criar uma div, adicionar essa div em comentários, criar uma header, adicionar essa header na div que a gente acabou de adicionar, aqui embaixo, criar o parágrafo, adicionar o parágrafo na div também, e fazer o texto da header ser igual ao nome que a gente pegou ali, e fazer o comentário ser igual ao comentário que a gente pegou ali. Se alguém não tiver entendido, pode perguntar, que talvez tenha sido muita coisa aqui. Agora não sei se tu pegou, mas tem um negócio problemático aqui. Não no código em si, mas Está só executando uma vez, né? está executando uma vez, e não só isso, está executando uma vez. Aí não está relacionado ao botão. Enviar comentário. Não só isso. Tipo assim, sim, isso é um problema, porque a gente quer que toda vez que o usuário, né, clique no botão, mas ele vai rodar no começo
do código quando o usuário nem clicou nada. Então, ele provavelmente vai criar um comentário vazio. Criou um comentário vazio. Aliás, não, nem criou nada, velho. Isso aqui foi a gente criou isso. A gente pode até ver o que rolou. Vamos ver se ele criou alguma coisa de fato. Vamos no inspetor. É aqui que o inspetor do HTML importa mais, porque agora a gente está mexendo no HTML dinamicamente. Então nem sempre nem sempre o que tu escreveu aqui vai ser o HTML que tu tem de fato na tua página. Então é bom tu ver às vezes. Vamos lá, a gente adicionou aqui, tá aqui, a gente adicionou de fato. É essa? Né? Tá aqui. Só que ela é vazia. Então não fez nada. Agora a gente tem que fazer isso aqui ser associado ao botão, né? Aí tem duas formas de fazer isso, e isso é um pouco mais complicado, então eu não vou perguntar, eu vou falar direto. Primeiro, a gente pode simplesmente usar o on-click do botão que nem a gente viu antes, né? A gente pode a gente pode vir aqui, selecionar o botão e fazer Edge Listener, clique, passar a função que a gente quer. Só que tem outra coisa que a gente pode fazer, que é o seguinte. O botão, ele por padrão, ele envia o formulário, certo? Isso a gente viu e tal. O formulário, quando ele é enviado, ele também faz um evento. Ele lança o evento submit, que é enviar formulário, basicamente. Semanticamente, é um pouco mais interessante a gente capturar o evento submit do que o evento onClick. Porque daí a gente está usando o formulário e tudo mais. Se a gente só usasse o onClick, a gente nem está usando o formulário. E é um pouco mais problemático semanticamente. Como a gente tem um formulário, a gente quer que ele seja um formulário, ou um elemento formulário. Então, ao invés de capturar o clique do botão, eu vou capturar o submit do formulário. Certo? Então, eu vou vir aqui. Eu já selecionei o formulário, tinha selecionado antes. E eu vou dar um Edge Event Listener nele. O nome do evento é submit, esse evento aqui. E eu tenho que passar uma função para ele. Eu vou criar essa função aqui em cima, renda submit. Poderia ser uma função anônima, certo? Não teria problema ser uma função anônima. Mas eu estou fazendo isso só porque o código fica muito feio. E eu quero que dê para entender. Agora uma coisa interessante. Os eventos, isso devia estar no slide. Eu não devia estar falando isso agora. Os eventos, eles passam parâmetros, certo? Então, quando tu passa a função ali para o Edge Event Listener, tu pode receber um parâmetro nessa função. Esse parâmetro é o quê? Eu vou dar ele pode ter qualquer nome, mas eu vou dar um nome que faz sentido. Evento. É um objeto que representa o evento. Que nem tudo JavaScript é um objeto. Eu vou só botar agora a nossa função que a gente criou aqui. E beleza. Agora toda vez que o formulário for enviado, ele vai chamar essa função renda submit, certo? Vou dar um console.log aqui só para testar. Entendeu? Tá. Vai ficar assim. Aí vamos tentar enviar o formulário e vai acontecer um negócio engraçado. O campo é obrigatório, o HTML obriga a gente. A página carregou, porque o HTML que a gente viu, quando a gente dá submit no formulário, ele pega a requisição e ele retorna a resposta da requisição. Como no nosso formulário a gente não passou um action, a gente não passou a URL da requisição, ele fez a requisição para a própria página. Fazendo a requisição para a própria página, ele recebeu a própria página e recarregou para a própria página. Certo? É complicado de entender. Como é que soluciona isso? Não é difícil, é bem simples. A gente tem esse objeto que representa o evento. O que a gente faz? A gente vem aqui e fala. Na verdade, eu não quero que o evento faça o comportamento padrão dele. Eu quero cancelar o comportamento padrão dele. E a gente tem esse método dentro do evento que é prevenir padrão, prevenir o comportamento padrão. O que vai acontecer agora? A gente vai dar um assim aqui. Pronto, não arregou a página, printou de fato, chamou a função certinho. Agora vamos lá. O que a gente quer fazer agora? A gente quer que quando ele der submit, aqui é uma situação bem simples, na verdade. A gente fez esse código inteiro, só que a gente quer esse código rode quando a gente chama a função. Então a gente só vai passar o código inteiro que a gente fez para a função, certo? Aqui. Eu vou puxar para cá.
Eu acho que vai dar tudo certo. Não acho que tem nada errado. Vamos ver, vamos testar se tá tudo certo mesmo. Vou fechar isso aqui. Cadê? Sim, vai. Enfim. Ítalo. É muito bom esse aqui. Tá aí. Apareceu o comentário. Vamos ver se a gente bota mais um comentário e quebra alguma coisa. Não. Ele faz uma lista. Eu botei 2 vezes. Tá aí. Tá funcionando. Essa foi basicamente a primeira parte. Eu vou deixar a parte de exerção para a segunda aula. E, na verdade, eu posso passar uma atividade para vocês. E daí a gente termina na segunda aula. Segunda, quarta aula, é a próxima. A próxima aula. Mas tem um tempo aí, tem alguma pergunta? Alguém ficou com dúvida nesse exemplo? Ou alguma dúvida sobre a aula? Eu pensei que precisava recarregar a página para exibir o HTML novo. Mas assim que muda, ele já está. Isso. Porque tem a diferença que isso talvez não tenha ficado tão claro, mas quando tu mexe no HTML com script, tu não está mexendo no documento que está no teu computador. Tu não está mexendo nisso. Tu está mexendo no documento que está na página. Certo? Então ele modifica o HTML da página e não o texto, por exemplo, que tu escreveu aqui. Não pode. Então, se eu desse reload, voltaria para esse. Vamos ver. Voltou para o que tinha antes. Então, assim, a gente está modificando a página que está no navegador mesmo, pode não. Sim. Uma forma de salvar esses comentários poderia criar uma função que pegasse eles e, sei lá, armazenasse o TXT, por exemplo. Aí eu poderia pegar do TXT e já colocar na HTML. Seria muito complicado. Pois é, não é tão simples assim, infelizmente, porque tem alguns detalhes aí. Tá? Tem alguns detalhes. Primeiro, no nosso caso, faz total sentido tu querer fazer isso, porque a gente está numa página que está só no meu computador. Mas às vezes tu está numa página, frequentemente a página que tu está acessando está no servidor em outro computador. Se tu armazenasse como texto, teria vários pontos text nesse computador, que tu teria que associar o usuário, porque cada usuário vai ter um ponto text, entendeu? Tem um negócio estranho rolando aí. O que é que acontece geralmente? Tu tem um banco de dados externo, um banco de dados do servidor, e o banco de dados guarda cada comentário. Então, basicamente, quando tu comenta alguma coisa, tu manda a requisição para o servidor, tu fala, ô servidor, guarda esse comentário no banco de dados. O servidor guarda no banco de dados, e depois, quando tu recarrega a página, o que acontece? Assim que tu recarrega a página, instantaneamente, tu manda a requisição para o servidor. O servidor me manda os comentários, o servidor vai te mandar os comentários, e tu vai recarregar os comentários que ele te mandou, basicamente. Do mesmo jeito que a gente fez a função ali que cria um comentário, é basicamente isso, só ao invés de usar aqueles comentários do input, tu vai usar os comentários que o servidor te mandou. E não tem outra forma de fazer persistência. Tem outras formas, na verdade tem outra forma que a gente vai ver no curso ainda, que é usando cookies, mas eles não são escaláveis. Os cookies eles têm uma quantidade limitada de memória que tu pode guardar, então não serve para isso, por exemplo. Isso seria um banco de dados mesmo. Certo? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Acho que ninguém tem nada, né? Acho que tem que falar. Vou voltar para o slide só para. Só para terminar aí. Mas o último slide, na verdade, é o fim de aula, só para mostrar aqui a coisa. Eu não botei o material ainda, mas eu vou botar assim que eu sair daqui, da aula de hoje, certo? O material, uma coisa rápida é que o material escrito, né, que eu faço, dessa aula está muito mais detalhado do que o slide. O slide pode ter sido meio denso, o material é mais denso ainda, porque ele tem muita coisa. Então, se vocês forem ver, vejam com calma. Tem mais coisa que eu vou aqui. E eu vou passar, provavelmente mais tarde ou amanhã, a atividade que vai ser fazer o resto dessa página, certo? Eu vou dar uma orientaçãozinha para você não fazer aquilo do zero também. E daí na próxima aula a gente resolve isso. Foi isso. A gente pegou a presença. Rodrigo. Valeu, Rodrigo. O pessoal que está no meeting a gente já pegou a presença, tá? A gente pegou pelo nome. Então é isso. Vocês estão liberados, todo mundo aí. E valeu. Pode parar. Mas, aquele ligado, cara. Não,
Se dissesse, ia bater palma, ia cobrar você da mão de novo. Aquele cara que tá fazendo o show, aí olha a carta assim, aí que vai morrer e tal. Por quê? Eu acho que essa porra fumou aquela tela. Que tal?